Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília, do dia 26 de abril de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o nosso abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes do Brasil e do mundo, que podem mexer, influenciar, desandar ou fazer com que o negócio exploda. Tudo isso resumido, mastigado para vocês. E ainda temos as questões de falar dos mercados internacionais, como eles estão rodando, cenário de commodities, dólar, criptomoeda e também parte gráfica do nosso mercado, com algumas oportunidades que podem vir a surgir ao longo do dia. E você, o seu papel e caneta, o seu tablet, o seu note, o seu celular, anotando esses pontos para poder ter a oportunidade de usufruir do melhor que o nosso mercado possa vir a oferecer no dia de hoje, respeitando sempre a questão de relação risco-retorno, para que você não deixe o negócio desandar. Você tem que ter uma boa estratégia monitorada. Então, uma delas é você seguir os nossos pontos, nossas orientações, e aí você pode sim buscar paulatinamente, com serenidade, tranquilidade, tirando suas dúvidas aqui conosco, sempre no abertura e fechamento, ou pode me chamar aqui no privado, no Messenger. Não tem problema, a grande ideia é disseminar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis de educação financeira e investimento. Grande Michelzão, meu amigo, seja bem-vindo, grande paizão, bem-vindo, um beijo no coração, meu amor, que beleza, você está presente, está tudo certinho com áudio e vídeo. Então, galera, já para falar dos números, porque eles não mentem, vamos diretamente para eles. Agradecemos sempre aqui, antes de falar desses números, agradecer a todos vocês presentes de cada um dos grupos que se conectam conosco aqui ao vivo no Márcio Lorega no Facebook. Então, gratidão por cada um de vocês aceitarem essa live dentro desses grupos aí do Facebook, disseminarem, gostarem, curtirem, comentarem, estar juntos conosco nessa jornada de liberdade financeira. E cada um dos integrantes que entram aí do Tradearia, Bolsa de Valores, pessoal do Traders Brasil, galera lá do Business Brasil, grande Afonso, braço para você, um grande braço para todos que se conectam, Mind Money para empreendedores, a galera do Mr. M Trader, CPA 10, CPA 20 e CEA, galera, vamos lá, vamos agitar? Então beleza, agora nós temos nosso índice futuro que estava negativo, modorrento, largado, jogado as baratas no 0,30 de queda, reverteu milagrosamente depois de 9h30 da matina, e vou explicar já já o porquê. Agora a gente está batendo 0,18 nosso índice futuro de alta, revertemos aí a tendência que tínhamos de leve queda, passando para leve alta por causa dos números norte-americanos que eram extremamente aguardados agora 9h30 da manhã. Nada mais na semana era mais aguardada a não ser a CCJ pra gente, mas no mundo era muito aguardado o PIB norte-americano. Foi divulgado agora há pouquinho e veio aí superando todas as barreiras e estimativas até dos mais otimistas economistas, analistas norte-americanos. Vocês terem uma ideia, estávamos falando aí de uma previsão de que ele viesse estável em comparação ao período anterior, 2,2%. Só que na compilação da média dos economistas estava variando de uma mínima de 1% para uma máxima de 2,9%, por causa dos números que vieram recentes, alguns melhores, outros nem tanto. E aí falava-se até que esse PIB ele não teria um peso tão grande, falando da questão de que o resultado viesse na faixa de 2%, que fosse mais lento no primeiro trimestre. Mas alguns criticam que é um dado que já vem atrasado, porque você já tem uma ideia do cenário econômico com os dados que vão se arrolando ao longo do mês, mas trazia esse componente de volatilidade grande. Todo mundo queria saber se ia vir ruim, se ia vir bom, que isso também já serve de parâmetro para a visão da taxa de juros norte-americana mais à frente. Então, como veio acima da melhor estimativa de 2,9%,
galera, veio um número espetacular aí de 3,2, quebrou todas as barreiras possíveis. A galera reverteu o cenário negativo que estava, digamos, se montando leve, mas estava se montando, passando para alta aqui. Lá nos Estados Unidos, nem tanto, mas melhorou um pouco o cenário, também estava um pouco mais para queda, porque a gente também tem os balanços lá, e a gente vai comentar um pouco que tem número para chuchu saindo por lá, e aí isso mexe diretamente com o fluxo por lá. Só para vocês terem uma ideia, o S&P 500 está batendo 0,06% dos seus índices futuros, enquanto Dow 30 0,04% de queda e Nasdaq 0,32% positivo e operante. Já que estamos falando de States, vamos continuar um pouco por lá. Uber deverá revelar termos do IPO, que está numa faixa de 90 bilhões de dólares. Ela vai anunciar esses termos de oferta pública dela hoje. E aí estão esperando que fique entre 80 a 90 bi. Se realmente for confirmado esse montante, a faixa de preço deve ficar entre 44 dólares e 50 dólares. E aí deve ser o maior IPO desde o Alibaba em 2014. Porém, representa uma valorização de 25% a menos do que era esperado há um ano atrás, quando ela procurou bancos para levantar esse IPO. Demorou um ano, perdeu 25% aí de valorização do potencial que ela tinha. Então, é bom, mas no momento não está tão espetacular para ela assim. Falando de balanços de dados, a gente teve ontem as ações da Intel despencando seus 8% nesse pregão, após a fabricante de chips divulgar um guidance fraco. Então esperava-se que ela ganhasse 89 centavos por ação e também 15,6 bilhões de dólares no segundo trimestre. E a projeção ela se compara com uma estimativa de 1,02, ou seja, estão esperando já um pouco a menos, e aí é chinelada. O cenário também fica um pouco misto por causa disso. E essa perspectiva acaba se alastrando para outras empresas que vão divulgar os números hoje no aftermarket norte-americano, como a AMD, gigante de chips, processadores, a Nvidia e a Micron. Então, temos esse cenário que acaba segurando, mitigando um pouco os ganhos e diluindo um pouco esse potencial de alta para o mercado. Não é que é ruim, não. O número foi muito bom. Eu só não consigo ver muito nexo, e aí é um ponto, até porque o mercado não tem nexo. Mas é importante levantar aqui para você, poxa, estamos subindo, então vamos para cima. Era para ser, se for olhar no horizonte, um pouco mais longo, era para que a gente rodasse até um campo negativo, porque você tem dados bons, tem dados fortes, tem dados positivos dos Estados Unidos. Se o PIB de lá melhorou muito acima até do que se esperava, é uma chance aumentada de potencial de aumento de taxa de juros. Então, para ficar esperto, se você tem aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, você tira capital dos países emergentes, porque a galera tira desses países que são mais ditos como os mais seguros do mundo, por causa de questão de tranquilidade, de receber um dinheiro, e como a taxa vai aumentar, beleza, eu vou para lá. Agora, se você tem a mão inversa, o dinheiro entraria aqui, no emergente. Brasil é um. Então, como a gente tem um cenário melhor para lá, hoje, nessa expectativa, a princípio estamos subindo, mas não é nenhuma Brastemp não, nem é para ficar empolgado com esses números tão positivos lá não, tá? Então, vamos ver, vamos deixar o negócio rodar para ver aí as informações, o que vai rolando. Com relação a outras informações que a gente tem aí no setor, a gente também, lá nos Estados Unidos, tem divulgação de resultados de empresas petroleiras. Grande Paulão, atenção, grande Max, bem-vindo aí, nossa abertura. Temos aí alguns ativos, ExxonMobil, Chevron, se preparando para divulgar balanço agora, antes da abertura dos mercados norte-americanos. Então, atenção, pode mexer bastante com Petrobras e outros ativos. Tudo bem, tem notícia para Petrobras mais uma vez, mas pode mexer. Até o petróleo também mexe, também hoje não está indo tão bem. Então, tem volatilidade hoje para dar com pau no mercado mundial. Isso pode mexer com a gente aqui, pode, beleza? Então, falando com relação aí a Chevron em particular, até ela está sob a lupa do mercado de olho na Chevron, porque dado o esforço aí da Occidental Petroleum
em tentar derrubar a aquisição da Anadarko que a Chevron fez. Então tem ainda fluxos lá de petroleira que pode mexer com os ânimos dos mercados aí de petroleiras mundialmente. E também tem outros resultados a entrarem aí no dia de hoje. Tive a Amazon mostrando um número bem acima do esperado, muito bom, que está auxiliando o Nasdaq a rodar no campo positivo. E também a Apple, que está aí, a Microsoft divulgaram seus números, que também estão caminhando bem positivas aí. Então isso também está auxiliando a segurar a onda por lá. Também temos números a saírem, todos eles foram divulgados no fechamento de ontem aí, mas a galera vai começar a analisar hoje, né, nos pré-markets da vida. Mattel, Ford, Starbucks, todas elas com ganhos aí no pré-mercado norte-americano, então show de bola, bacana. E também temos aí mais números para serem divulgados. Hoje tem muita empresa a ser divulgada norte-americana, isso causa volatilidade, tá? A gente tem American Airlines, Archer, Goodyear, então temos algumas empresas de peso no mercado para soltarem números agora na abertura e outros que vão divulgar no fechamento. Então, Estados Unidos hoje bastante pressionado aí com essas questões. Então, vamos esperar um pouquinho aí que a abertura até 10h30 da matina o negócio vai ferver por lá, beleza? E aí ferve no mundo inteiro. De dados norte-americanos que ainda tem para sair, a gente tem o sentimento do consumidor agora 11 da matina com uma expectativa de vir acima do que veio aí no período anterior. O período anterior veio 96,9, estou esperando que venha 97,1. Não é espetacularmente relevante como o PIB, mas tem um peso também para ver como é que está aí a sensação do consumidor norte-americano com relação à sua própria economia. Então, é outro dado aí a pipocar agora 11 da manhã. Beleza? Falando aí agora que já comecei também a falar dos mercados internacionais, vamos tocar o barco, vamos falar como é que está rodando também. S&P 500 VIX, índice do medo, passou a cair, está 0,98% de baixa, demonstrou uma ligeiríssima propensão à tomada de risco nos mercados globais e nos Estados Unidos. Falando aí de Europa, DAX da Alemanha nesse momento 0,14% de alta, eu falei Estados Unidos por causa do número do PIB. DAX da Alemanha 0,13% de alta, FTSE na Inglaterra 0,13% de queda, CAC 40 da França 0,15% de alta nesse momento, enquanto isso o Eurostoxx 50, conglomerado da média dos mercados europeus, lá da União Europeia, batendo seus 0,19% de alta. Então, caminhando aí, o cenário estava bem mais modorrento, está melhorando um pouquinho, o viés está começando a fluir para o campo positivo, isso pode auxiliar a gente também a segurar essa onda e fechar a semana positiva. A gente está com a semana positiva em 2,09 de Ibov. Falando de asiático, Nikkei 225 no Japão fechou com ligeira queda, 0,22%, enquanto isso Xangai na China 1,20 de baixa, Shenzhen 1,28 de baixa, China 50 1,30, enquanto Hang Seng em Hong Kong 0,19% de alta. E você me pergunta por quê? Por quê, Márcio? O que está acontecendo lá com relação à China, que não está rodando bem, uma semana negativa para ela? A gente viu aí muito, primeiro, na Ásia, no Japão, uma reunião entre Donald Trump e Shinzo Abe, que estão lá trocando suas figurinhas para ver se as coisas caminham para um acordo comercial que deve dar aos agricultores americanos a maior entrada no mercado japonês e, enquanto isso, evitar que Tóquio bote tarifas sobre os carros exportados para os Estados Unidos. Então, temos esse cenário de mão dupla. Japão abre mão da parte de agricultura, chegada dos norte-americanos, enquanto os Estados Unidos fala, beleza, não vou tarifar os carros aí importados para os Estados Unidos, e a gente fica nesse cenário, por isso o mercado japonês não ficou tão bem. Na China, foi a pior semana desde outubro, com mais uma vez, o mercado não conseguiu aplacar, o governo não conseguiu aplacar as tensões e os nervosismos com relação aí à possível redução das medidas de estímulo, e nesses sinais aí positivos também na economia chinesa. E aí o pessoal continuou o sell-off, continuou as vendas fortes e a semana fechou negativa em 5,6% na China, pior semana desde 12 de outubro de 2018.
A China, o Banco Central chinês falou que não tem intenção de apertar ou relaxar a política econômica, a política monetária por lá, de acordo com o vice-presidente da autoridade monetária ontem. Mas mesmo assim não foi o suficiente, pessoal. Tá de olho, não gostou e não está gostando do que está acontecendo, quer números, quer informações, quer dados concretos, enquanto isso está batendo para chuchu no mercado chinês. Então, vamos ver como é que as coisas vão caminhar por lá e por isso o cenário está um pouco mais pesado. Outras notícias aí interessantes que saíram no dia de hoje com relação a lá a Europa, a questão do Deutsche Bank e o Commerzbank, os dois grandes bancos lá da Alemanha que acabaram encerrando as conversas ao vivo. É isso aí, galera, a gente espirra mesmo, ainda mais que eu tô aqui trabalhando para ficar bem, para não cair de saúde, porque o nariz está uma tristeza. E aí não acabou rodando a questão dessa fusão entre os dois maiores bancos da Alemanha, e isso aí de certa maneira até soou positivo, o mercado lá está leve, chegou a fechar, estava positivo ontem, fechou em baixa, hoje está um pouco mais ameno até o momento também, por causa do dado norte-americano que deu suporte, e também se espera resultados positivos, como eu falei agora no início, e também para o final do pregão nas empresas que vão botar os seus números à mostra. Falando, vamos lá, 9 horas e 59 minutos, pessoal. O tempo está urgindo aí, 0,13, diminuímos a alta. Temos aí, vamos ver como é que a gente vai fazer essa abertura. Agora, trazendo os números para vocês diretamente daqui de commodities, a gente tem o seguinte, pessoal. Falando em ouro, a gente está com ouro $1.284,55, 0,38% de alta. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, caindo. Caiu. Isso aí depois de 200 dias de alta, tá caindo. $73,09, 1,65% de baixa, uma baixa boa. Olho na Petrobras. Petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 1,72% de queda, $64,12. Então, petróleo hoje está descendo a ladeira com vontade. Minério de ferro, 620 yuans e 50, 0,24% de baixa, levemente estável lá no seu número do contrato futuro mais negociado de setembro nas bolsas de mercado de Dalian, lá na China. Então, levemente em queda, ainda não conseguiu se resolver com relação à volta da produção da Vale, acabou irrigando o potencial irrigamento de muita quantidade de minério, e aí veio sofrendo também minério ao longo dessa semana. E o vergalhão de aço conseguiu se segurar, ficar flat e fechou em alta leve, mas 0,29%, 3.744 yuans por tonelada, o contrato de outubro aí que é o mais líquido. Voltando aqui para a parte agora de dólar e criptomoedas, o dólar aqui batendo 3,9471, batendo 0,15% de queda que a gente tem aí para o dólar nesse momento, enquanto o Bitcoin batendo seus 1,32 de baixa a 5.413 yuans e 80 centavos. Agora, como eu falei, notícias, temos notícias bastante, alguns balanços que foram divulgados no dia de hoje e algumas informações relativas à própria Petrobras. Sim, Petrobras novamente na crista da onda de notícias hoje. A gente viu a entrevista do Roberto Castelo Branco, presidente, falando que não quer que eventos do passado em relação à intervenção do governo na questão do diesel e tudo mais se repitam, mas ele quer desconsiderar o risco de uma nova greve dos caminhoneiros. Então ele diz que isso também é temerário, então não descarta possíveis novas ações do governo, mais ou menos esse foi o recado. Ele falou que não pode, a Petrobras não pode subsidiar o diesel, não tem como, que cria um problema sério para o país, mas reconheceu que os caminhoneiros ganharam bastante poder de barganha com o governo e isso acaba mexendo com a Petrobras, sim. Então, não quero, mas se o governo vir para cima, não vou ter muito o que fazer, porque entre greve de caminhoneiros e segurar o preço do diesel, vão preferir segurar aí a greve dos caminhoneiros e o diesel que se exploda. Então, ficou um momento aí um pouco mais complicado, e pode não soar tão bem.
Ele falou que o governo nunca fez menção de intervir na companhia e em nenhum momento pensou em deixar o cargo. Mas todas essas notícias aí meio mescladas, que às vezes podem não soar bem, ficam um pouco em stand-by, até mesmo a questão do petróleo que está em queda, que pode segurar o ânimo dela, com as questões da Petrobras ter assinado 3 contratos de compra e venda para alienação de ativos no valor de 10,3 bi de dólares. Em 2019, o valor total da alienação é de 11,3 bilhões de dólares. As transações, a alienação da TAG, como a gente já tinha comentado, lá de 8,6 bi, isso já foi, de dólares. Segundo a cessão de 50% dos direitos de exploração na produção do campo Tartaruga Verde, Tartaruga Ninja, no módulo 3, por 1,293 bilhão de dólares. A terceira cessão, a participação total de petróleo em 34 campos de produção. E aí, nomes, informações, pouco importa. A questão é que vai faturar 384 milhões de dólares com essa brincadeira. E ainda, falando de Petrobras, o valor, aí, o jornal periódico está que os acionistas da empresa aprovaram ontem mudanças no estatuto social, isso é relevante, que permitem sem necessidade de aval na Assembleia de Acionistas, ou seja, traz mais agilidade, mais celeridade no processo, isso é bom. E a gente viu ontem a estatal informar também que decidiu provisionar 1,3 bi de reais na questão do litígio envolvendo a Sete Brasil. Você vê, tem notícia boa, tem notícia ruim, tem notícia boa, tem notícia ruim. Petrobras está uma festa danada, a questão é ver como o mercado vai enxergar. Eu vejo isso um pouco mais negativo, até por causa da commodity do petróleo não está rodando tão bem. E Roberto Castelo Branco ter dito que disse, e essas questões de provisão aí, que isso aí já é fato também. A provisão é alta, a gente está falando de bilhão de reais. Mudando de assunto, entrando em campo de BRF, também está na crista da onda recente, o papel estourou, a boca do balão foi para 30,72 ontem, hoje 30,30, com a questão da renúncia do Ivan Monteiro. Grande abraço, Afonso, você também, querido. A BRF anunciou a renúncia do Ivan Monteiro do cargo de diretor, vice-presidente financeiro, de relação também com investidores da BRF. Ele foi presidente da Vale no ano passado, havia sido colocado esse cargo em fevereiro desse ano na BR Foods, foi por questões de saúde, e já temos aí Lorival Luz, atual vice-presidente executivo, que vai acumular as funções do Monteiro. BRF, só para dar aquela quebrada de asa na notícia que não foi das melhores, falando aí que mantém o compromisso de desalavancagem financeira e alongamento do perfil da dívida. Então, notícias que não foram nenhuma Brastemp nada espetaculares, né? Então, há de se ficar bastante esperto e de olho nessas informações, beleza? Então, é isso que a gente tem agora. Outros pontos aí também interessantes para a gente falar é com relação à Natura, que, surpreendentemente, falou que não interessa, já pegaram a parte lá da América do Norte, que a gente queria da Avon, mas isso não encerra as conversas como um todo, pelo contrário. Estamos interessados sim em comprar a unidade dela aqui no Brasil. Então volta o cenário de potencial endividamento e aí tem potencial de queda para a Natura no dia de hoje. Vamos ver como é que essas coisas vão rodar, beleza? E Magazine Luiza falando que está com exclusividade para a compra da Netshoes. Então também ficar de olho na Magazine Luiza e também de olho na B2W. Vamos ver como é que vai correr para essas duas, que a B2W sai de vez da brincadeira. E aí Magazine Luiza pode assumir, vamos ver se vão olhar pelo lado da sinergia, que poderá ter, ou se vão olhar pelo lado do custo e que isso pode vir aí a aplacar, né, digamos, o seu balanço mais à frente, não deixar as coisas rodarem como poderiam rodar, não é mesmo? Então, temos essas questões aí a serem levantadas. Falando de mais algumas notícias aí, a gente viu balanços divulgados de lojas Renner, que veio bom, da Localiza, que veio bom também, que veio acima do esperado, então também tem projeções que venham a ser positivas para esses dois ativos no dia de hoje. Vamos logo entrar na parte que a galera quer saber diretamente, não é mesmo? Vamos falar da parte gráfica aqui, como é que está rodando, quais são as expectativas e estimativas para o mercado agora sim. Agora eu estou vendo o Ibovespa condizendo um pouco mais com a realidade e com o resultado do PIB. Vamos lá, Bruno, bem-vindo. Estamos aí com o nosso índice a 0,19 de baixa,
Aí reflete a questão da alta do PIB norte-americano. Mas vamos ver se também segura isso ao longo do dia, né? Sai qualquer notícia de comissão especial, qualquer novidade, sabe que mexe com o mercado, a gente pode reverter esse cenário. Estamos precisando do nosso Ibov romper essa região de 96,5, 96,700 para levar a 97,200, 97,700 e aí depois 98,200, 98,700, beleza? Parte de baixo, suporte, não tem jeito, em 95 primeiro, 95,900, região de 95,900, 96.000, perdeu essa barreira, vai querer voltar para buscar a média de 20, que está em 95.200 e a média de 8 em 95.000, são os suportes, perdeu 94,5. Eu não vou falar mais abaixo disso, porque também eu gosto de não desandar tanto, mas só para ter uma ideia, 93.700, beleza? E falando de alguns papéis, falando aí de Petrobras, primeiro, vamos falar dela, da volatilidade, que é de R$28, meio complicado, 28,10 ali fica uma resistência, conseguindo fluir, vai para 28,30, 28,50 e depois pode ensaiar até mesmo uma volta para a região de R$29 ali, passando de 28,70 pode buscar os 29, beleza? Parte de baixo, a gente tem suporte em 27,40, onde está a média de 8. Então, é o que pode sustentar o papel no dia de hoje. Mas se perder esse 27,40 ali, 27,30, o papel pode realizar também para a região de R$27. Depois, 26,70, 26,80. Tá um pouco mesclado, pode ficar um pouco engasgado o papel no dia de hoje também, tá? Então, vale a pena ficar esperto e bem atento com isso. Com relação à Vale, ela tinha deixado uma figura positiva de potencial recuperação aí, depois da queda pesada de 3% do dia 24. Ela ontem deixou um sinal que poderia engatar, fez mínimo em 49,38, foi para 50,43, fechou 50,33, mas hoje está negando um pouco de fogo na abertura, 50,20. Precisa realmente romper essa máxima do dia de hoje, precisa romper os 50,65 para trazer realmente o fluxo e o fôlego, o papel voltar para a região ali de 51,50, 51,70, 52 reais. Que isso tudo que eu falei para vocês é média de 8, de 20 e de 200 respectivamente. Você vê como é que está picado para cima, mas tem um fluxo. Passar de 50,65, a gente tem aí espaço para subir 90 centavos, R$1, bem mais tranquilo, bem mais suave. Vamos falar de outro ativo, vamos falar de BR Foods, vamos falar de BRFS 3. 30,27, papel já abriu com gapzinho de baixa leve, 30,30, máxima 30,44, 30,25 de mínima, perdeu 30,25, vai para onde? Vai descer a ladeira? Não, vai buscar R$30. Perdeu R$30, aí sim, pode voltar para 29,60, 29,50. E aí, após perda de 29,50, aí a gente vê uma queda um pouquinho. Rompeu 30,50, vai buscar o último topo recente aí de ontem, 30,70, depois 31, depois 31,30 e vai dar sua caminhadinha para cima. Beleza? Então, esses 3 papeizinhos para vocês no dia de hoje, para vocês anotarem, terem em mãos esses números. Um grandíssimo abraço a todos. Tendo dúvidas, fiquem extremamente à vontade para colocar aí, para sanar, saber de algum papel, alguma notícia econômica. É esse aqui o canal para você buscar sanar suas dúvidas e a gente vai crescendo junto sempre nessa jornada, como eu sempre falo, ok? Grandíssimo abraço a todos, um excelente dia. Cuidado com esse início de pregão, espera um pouquinho, espera abrir o mercado norte-americano pelo menos para ver como é que vai ficar, se vai ser queda ou se vai reverter isso, para você ter uma noção um pouco mais clara também. Não adianta se precipitar não, beleza? Grandíssimo abraço a vocês, um excelente dia, tudo de bom e até mais tarde no fechamento, 5, 5h30, estaremos juntos fazendo o fechamento da semana, o fechamento do dia de hoje, e você vai já começar também a se preparar para a próxima semana, combinado? Tudo de bom para vocês. E até já já. Tchau!